Em diferentes partes do mundo, desde o deserto do Egito até as montanhas do Peru e nas regiões devastadas da Mesopotâmia, existem lugares que parecem guardar evidências de um acontecimento estranho. Pedras que parecem derretidas e grudadas, formando algo semelhante a vidro pelo calor extremo. Esses locais não foram destruídos apenas pelo tempo ou deslizamentos. Nesses locais, o dano costuma ser ainda maior. É como se toda a estrutura tivesse sido exposta a um calor tão intenso que a própria pedra amoleceu, quase derreteu e depois endureceu novamente. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Um dos exemplos mais conhecidos é a forja vitrificada na Escócia. Cerca de 250 anos atrás, nas terras altas da Escócia, uma simples caminhada levou a uma descoberta incomum. Um homem chamado John Williams estava caminhando em uma área rochosa quando percebeu algo estranho. No topo de uma colina chamada Tap on Off, havia uma antiga fortaleza de pé, mas ela não parecia feita de pedra comum. Ela brilhava à luz de um jeito que pedras comuns não fazem. As paredes da fortaleza não estavam apenas danificadas ou velhas, pareciam derretidas. As pedras estavam grudadas umas nas outras e pareciam vidro, como se tivessem amolecido ou derretido e depois voltado a ficar duras. Há partes que parecem vidro preto em vez de pedra. Isso não é um simples dano, mas uma mudança clara. A fortaleza foi construída há mais de 2000 anos na Idade do Ferro, mas parece que foi atingida por um calor tão intenso que quase derreteu as pedras. O problema é que não há vulcões na Escócia, e nenhum processo natural lá seria capaz de gerar esse tipo de calor, e não é só em um lugar. Em toda a Escócia, existem mais de 70 fortalezas como essa. Na Europa, são mais de 150. Todos eles têm uma característica única. As paredes parecem ter se transformado em vidro por causa do calor extremo. Então, a pergunta não é mais apenas o que aconteceu no topo ou na nota. A pergunta maior é o que aconteceu em tantos desses lugares. Isso ficou ainda mais misterioso quando os cientistas estudaram. Para derreter a pedra e fazê-la parecer vidro, é necessário um calor de cerca de 1200 graus Celsius. Hoje em dia, é necessário equipamento especial para alcançar isso. Mas, em 500 a.C., a fonte de calor mais avançada era apenas a forja de ferro. E isso ainda não era suficiente. Mesmo uma grande fogueira raramente chegava a 1000 graus e isso durava pouco tempo. Mas as evidências nas fortalezas mostram que o calor era prolongado e contínuo e estava no topo das muralhas, não apenas no chão, onde normalmente o fogo é mais quente. No século XVIII, as explicações eram variadas. Alguns disseram que foi um raio, outros um vulcão, e outros sugeriram mais opções. Mas em 1780, houve uma conclusão importante da Sociedade Real de Edimburgo. Isso não era natural. Foi feito pelo homem. E quando tentaram repetir como isso aconteceu, o mistério só ficou ainda maior. Em 1980, o arqueólogo Ian Ralston realizou um experimento. Ele construiu uma réplica de parede usando o método da Idade do Ferro. Eles juntaram madeira e a queimaram para fazer uma grande fogueira que durou 22 horas, mas o resultado não foi suficiente. O calor atingiu apenas cerca de 800 graus Celsius. Isso é menor do que o necessário. As pedras esquentaram, mas não derreteram de verdade nem viraram algo parecido com vidro. Por causa disso, uma coisa ficou clara. Queimar madeira de forma simples não é suficiente para explicar o que aconteceu com essas antigas fortalezas. Mas as escavações seguintes tornaram tudo ainda mais misterioso. Sob as partes derretidas, os arqueólogos encontraram uma estrutura mais antiga que ainda estavam intactas. Paredes normais, buracos de postes e defesas comuns de uma fortaleza. Isso significa que não aconteceu durante a construção da fortaleza. Algo aconteceu depois. Mas o padrão de derretimento é ainda mais estranho. Normalmente começa no topo da parede e desce, e o interior é mais afetado do que o exterior. Se isso tivesse sido queimado pelo inimigo, o lado de fora deveria ser o mais afetado, mas aconteceu o contrário. Parece que o calor veio de dentro, não de fora. Está concentrado nas partes internas da estrutura. Não é um dano aleatório. Parece algo controlado e repetido em vários lugares. Muitas teorias surgiram. Alguns disseram que foi um raio, mas o raio deixa uma marca peculiar chamada fulgurito, e isso não foi encontrado nas fortalezas. Outros sugeriram fogo especial, como o fogo grego,
Mas isso veio depois na história, e talvez nem fosse quente o suficiente. Existem outras teorias ainda mais estranhas. Essa explicação não corresponde às evidências. O que está claro é que a fusão não veio de fora. Ela começou dentro das paredes. Mesmo depois de centenas de anos de estudo, os fortes vitrificados da Escócia continuam sendo um mistério. Agora vamos para outro lugar estranho. A Pirâmide Negra. Ao sul de Saqqara, a leste da Pirâmide Bent de Sneferu, encontra-se a Pirâmide Negra de Dashur. É uma estrutura diferente das outras pirâmides. Não é só por causa da sua aparência, mas também pelas perguntas que ela trouxe sobre sua construção, uso e motivo da sua deterioração. Antigamente, ela era coberta por calcário branco, como as outras pirâmides, mas agora parece escura, destruída e como se tivesse afundado no deserto. É daqui que vem o nome Pirâmide Negra. Por causa da parte exposta do núcleo de barro e das pedras quebradas, ela parece queimada e escura. No começo, ela tinha uma aparência brilhante e branca. Era um grande marco em Dashur que refletia a luz do sol, mas existe uma teoria que diz que aconteceu um evento estranho que causou um calor intenso. Isso fez com que ela fosse danificada e encolhesse até quase metade do seu tamanho original. De acordo com essa teoria, a cor escura e o interior rachado da pirâmide não são apenas devido à passagem do tempo ou simples desmoronamento. É possível que um calor extremamente intenso, causado por um grande evento, tenha alterado o material dela em suas menores partes. Nessa perspectiva, há partes da pirâmide que parecem derretidas, como se tivessem sido expostas a um calor além do que o fogo comum pode produzir. Os que apoiam essa ideia apontam para a aparência incomum das pedras ao redor da pirâmide. Há partes que parecem torcidas ou grudadas de uma forma que não é comum em simples desmoronamentos. Se a estrutura tivesse simplesmente desabado normalmente, a quebra deveria ser mais limpa e os destroços mais uniformes. Mas o que se vê é bagunçado, grudado e em algumas partes parece que foi espremido e colado devido ao calor intenso. Para eles, isso é um sinal de calor extremo que afetou toda a estrutura. Também existem teorias que dizem que houve um grande evento no passado que afetou o Egito, um tipo de desastre que envolveu calor, pressão e possivelmente água. Segundo outros, o calor dentro da pirâmide pode ter aumentado demais, talvez devido a uma reação química, salas fechadas ou processos que ainda não entendemos. Com essa ideia, é possível que a pirâmide seja ainda mais antiga do que normalmente se diz e que as gerações seguintes apenas a encontraram já destruída. Isso significa que sua destruição não foi causada por um simples erro de construção, mas sim por uma força muito mais poderosa. Agora vamos passar para outro mistério estranho, o chamado degraus derretidos. No deserto do Egito, dentro do templo de Hathor em Dendera, um lugar conhecido por seus estranhos entalhes que se parecem com lâmpadas, existe outro mistério ainda mais estranho. Em uma parte do templo é possível ver escadas que parecem derretidas. Seu aspecto é estranho, principalmente porque está cercado por entalhes bem feitos e detalhados, além de colunas resistentes. Os degraus parecem ter amolecido e escorrido, como cera derretida pelo calor. Por causa disso, surgiram muitas teorias sobre como isso aconteceu. Alguns afirmam que isso foi intencional, sugerindo que talvez já houvesse tecnologia capaz de aquecer a pedra sem afetar o entorno. Outros dizem que eles podem ter usado um produto químico capaz de amolecer a pedra para que pudesse ser moldada e depois endurecesse novamente. Se isso for verdade, significa que eles tinham um conhecimento profundo de química que ainda não compreendemos totalmente hoje, mas também existem explicações mais simples. Segundo outros especialistas, isso não é um derretimento de verdade. Pode ser apenas o resultado de muitos anos de uso, com muitas pessoas passando por ali, sacerdotes, visitantes e fiéis, juntando ainda o efeito do vento, da areia e do tempo. É possível que os degraus tenham mudado de forma aos poucos. Hoje, aos nossos olhos, parece que derreteu, embora isso não tenha ocorrido. Apesar das diferentes teorias, ainda não existe uma explicação única que seja totalmente aceita por todos, seja por especialistas ou pessoas comuns. Agora vamos passar para outro mistério, a cidade de Sodoma. De acordo com o Gênesis, Sodoma e Gomorra eram duas cidades antigas que foram destruídas por Deus devido à sua maldade. Na história, Deus enviou 2 anjos para destruir as cidades e escolheu salvar apenas Ló e sua família. Enquanto eles fugiam,
o destino de Sodoma e Gomorra foi extremamente severo e destrutivo. Assim como a história do grande dilúvio, esse acontecimento foi por muito tempo considerado apenas uma lição sobre a ira de Deus, e não como um evento real. Mas em 2006 essa visão começou a mudar devido às descobertas na antiga cidade de Tol El-Hammam. Durante a Idade do Bronze, Tol El-Hammam era a maior cidade do Vale do Jordão. No seu auge, era quase 10 vezes maior que Jerusalém. Devido à sua importância, os arqueólogos estudam o local há muito tempo. Mas em 2006, um arqueólogo chamado Stephen Collins fez uma descoberta. Eles começaram a escavar mais fundo até chegarem a uma camada de terra que corresponde ao período de aproximadamente 1650 a.C. Lá, eles encontraram uma espessa camada de cinzas, com quase 1,5 metro de profundidade. Dentro dela, havia ossos humanos queimados, tijolos de barro derretidos e outros materiais de construção. Mas o mais estranho eram pedaços de cerâmica que pareciam ter se transformado em vidro de cor esverdeada. Quando isso foi enviado ao laboratório para análise, descobriram que esses materiais derreteram devido a um calor extremamente alto, e isso aconteceu em um curto período de tempo. Foi aí que Collins começou a se perguntar: o que poderia causar esse tipo de calor? Nenhuma tecnologia daquela época seria capaz de fazer isso. Enquanto continuavam o estudo, eles descobriram mais uma coisa. Sob a camada de cinzas, há evidências de que pessoas já viviam no local há milhares de anos. Mas acima disso, pode-se ver que o local foi abandonado e ninguém morou lá por cerca de 700 anos. Por que as pessoas desapareceram de repente? Por causa dessa pergunta, começou um grande projeto de pesquisa que envolveu 21 cientistas e durou mais de 15 anos. Em 2021, eles publicaram o resultado em uma revista científica renomada. E a conclusão deles surpreendeu muita gente. Primeiro, eles descobriram que a causa do derretimento dos tijolos, dos ossos queimados e da cerâmica parecida com vidro não foi devido à guerra, fogo ou vulcão, porque nem mesmo esses fenômenos conseguem produzir um calor tão intenso e tão rápido assim. Por causa disso, os pesquisadores acreditaram que a causa poderia ser um asteroide ou cometa. Mas há um problema. Não há cratera no local que comprove um impacto direto vindo do espaço. Por isso, uma conclusão surpreendente foi formada. Segundo eles, o que aconteceu foi o que chamam de explosão atmosférica. Isso acontece quando um asteroide ou cometa explode na atmosfera enquanto passa rapidamente pelo ar da Terra. Para entender isso, eles compararam com o que aconteceu em Tunguska, Sibéria, em 1908. Naquele ano, um asteroide com cerca de 55 metros de comprimento entrou na atmosfera da Terra a uma velocidade de 54 mil quilômetros por hora. Ele explodiu no céu antes de atingir o solo. O impacto foi extremamente forte. Uma explosão equivalente a 1.000 bombas nucleares que derrubou quase 2.600 quilômetros quadrados de floresta. Mas, de acordo com os pesquisadores, o que aconteceu em Tol El-Hammam foi ainda mais forte. Em mais de 15 anos de estudos, eles descobriram ainda mais coisas. Eles encontraram pequenos grãos de areia com rachaduras, sinais de uma pressão extrema. Isso significa que não foi apenas calor, mas também uma força extremamente poderosa. O quartzo, que é um dos minerais mais duros, também foi afetado. Isso significa que a pressão não era comum. A descoberta ficou ainda mais estranha quando eles encontraram um alto nível de sal na mesma camada de solo. Isso chega a variar de 4% até 25% em algumas partes. Pesquisadores sugerem que isso ocorreu porque a explosão foi perto do Mar Morto, onde há água salgada. Devido à força da explosão, o sal foi lançado no ar e se espalhou por toda a região. Quando isso entrou no solo, tornou impossível o crescimento das plantas por muitos anos. Essa é a possível razão pela qual o local foi abandonado por 700 anos. Reunindo todas as evidências, formou-se um quadro claro do que aconteceu. Nas próprias palavras dos pesquisadores, a temperatura do ar subiu rapidamente acima de 3.600 graus Fahrenheit. As roupas e a madeira pegaram fogo instantaneamente. As espadas, lanças, tijolos de barro e cerâmicas começaram a derreter. Em apenas alguns segundos, toda a cidade foi consumida pelo fogo. Em seguida, uma onda de choque atingiu a cidade a uma velocidade de aproximadamente 740 milhas por hora.
Isso foi ainda mais rápido do que o tornado mais forte já registrado. Os prédios foram destruídos e transformados em ruínas. Nenhum dos cerca de 8.000 habitantes e animais da cidade sobreviveu. Seus corpos foram despedaçados pela força da explosão. E é aqui que entra a pergunta. Isso não se parece com a descrição da Bíblia? Uma cidade que de repente foi queimada, derretida e destruída por fogo vindo do alto. Os ossos foram esmagados e viraram pequenos pedaços. Isso não lembra alguém que virou uma estátua de sal? O sal no solo que impediu o crescimento das plantas? Isso não se parece com a destruição de toda a terra? Em outras palavras, o que aconteceu em Tol El-Hammam? Isso não é parecido com a história de Sodoma e Gomorra na Bíblia? De acordo com os pesquisadores, eles chegaram ao ponto de incluir essa ideia em seu estudo e publicá-la em uma revista científica renomada para que toda a comunidade científica mundial pudesse ver. Agora vamos passar para outro mistério, o cataclismo de Tanis. Tanis é uma antiga cidade que ficava localizada na parte nordeste do delta do Nilo, no Egito. Antigamente era uma cidade próspera em diferentes períodos da história do Egito. Mas apesar de sua importância, permaneceu um mistério por muito tempo. Até que, em 1939, ela foi descoberta por um grupo de arqueólogos franceses após 12 anos de escavações. E o que eles encontraram não era uma destruição comum. Em vez disso, era um lugar que parecia ter passado por uma grande catástrofe. Grandes estátuas, obeliscos e enormes pedras foram encontrados, destruídos e espalhados por todo lado. Algumas dessas pedras vieram da pedreira de Assuã, que fica a mais de 1.600 quilômetros de distância. Um dos achados foi uma enorme estátua feita de um único bloco de granito. Estima-se que tenha 27 metros de altura e pese cerca de 1.100 toneladas. Foi aí que os pesquisadores começaram a fazer perguntas. Como pedras tão grandes foi transportada de um lugar tão distante? E o que poderia causar esse tipo de dano? Mas Tanis ficou ainda mais misterioso por causa das condições ao seu redor. Quase não cresce nenhuma planta ali, mesmo que outras partes do delta do Nilo sejam conhecidas por seu solo fértil. Essa peculiaridade se tornou ainda mais importante quando Tanis foi associada à cidade de Zoan na Bíblia. Nos versículos, é descrita a destruição dos ídolos do Egito e a queima de Zoan. E há outro detalhe surpreendente. Pedras de granito em Tanis apresentam sinais de exposição a calor extremo, indicando temperaturas muito altas. Isso não pode ser explicado por fogo comum ou por guerra. Na antiguidade, as enormes estátuas parecem ter sido arrastadas e despedaçadas por uma força extremamente poderosa. Durante as escavações, também foi descoberto que toda a cidade estava coberta por uma camada de terra com profundidade de 3 a 6 metros. O desastre não só destruiu a cidade, mas também a enterrou totalmente, como se tivesse sido apagada do mundo. Esse padrão de destruição indica uma força poderosa vinda de fora, um fenômeno natural além da capacidade humana. Existem algumas teorias que dizem que isso pode ter sido causado por um evento de energia extrema, como uma ejeção de plasma do Sol, segundo alguns cientistas. Mas até agora, a pergunta continua em aberto. O que realmente aconteceu com Tanis? Essa catástrofe pode não apenas ter matado todos os seres vivos do local, mas também ter mudado todo o ambiente. A antiga cidade foi coberta por terra e destroços, como se tivesse sido completamente escondida de alguns. Mas esse não é o único mistério de Tanis. A quantidade de obeliscos, artefatos e grandes estátuas feitas de granito deu a alguns pesquisadores, como Brian Forster, a ideia de que isso pode ter sido feito com uma tecnologia avançada que se perdeu. Naquele lugar, há muitos obeliscos destruídos, mais do que em qualquer outra parte do Egito. Existem teorias de que esses obeliscos faziam parte de um sistema de energia que poderia estar conectado às pirâmides de Gizé. E se isso for verdade, é o coração. Houve uma falha nesse sistema que causou a destruição da cidade. Agora vamos para o Peru, vitrificação pré-Inca. Na parte antiga do Peru, sob as estruturas dos Incas e dos espanhóis, podemos ver algumas das paredes de pedra mais impressionantes do mundo. Lugares como Coricancha em Cusco são conhecidos como obras da engenharia Inca. Mas, de acordo com alguns pesquisadores, a base dessas paredes é ainda mais antiga do que os Incas. Talvez isso tenha sido deixado por uma civilização muito mais antiga. O mais impressionante nessas paredes não é só a idade ou o tamanho,
mas como as pedras se encaixam perfeitamente. Os grandes blocos indecifráveis lembram peças de quebra-cabeça encaixadas. Com ângulos variados, ajustam-se tão bem que nenhuma lâmina passa entre eles. Isso não é simplesmente uma pilha de pedras, parece um quebra-cabeça tridimensional perfeitamente montado. Mas o mistério não termina aí. Em muitas partes, é possível ver um brilho estranho na superfície das pedras. Parece ter um acabamento semelhante ao vidro, especialmente nas bordas e entre as pedras. Há lugares onde parece que a pedra derreteu parcialmente e depois endureceu novamente. Parece que passou por um calor intenso. No Peru, isso não é fácil de explicar. Esse aspecto não é visto apenas do lado de fora, mas também exatamente entre as pedras. É mais liso, mais unido, e em algumas partes parece que elas se fundiram parcialmente. Se essa interpretação estiver correta, isso significa uma grande mudança. A questão não é mais apenas como eles esculpiram a pedra com precisão, mas se eles usaram calor no próprio processo de fabricação. Há pesquisadores que acreditam que as pedras não foram apenas moldadas, é possível que a superfície tenha sido aquecida para amolecê-la. Enquanto a pedra estava macia, juntavam as partes para encaixá-las exatamente, sem perceber as emendas. Cada parte precisava ser esculpida perfeitamente, porque enquanto a pedra está quente e um pouco macia, ela naturalmente se ajusta ao formato da pedra ao lado. E quando esfria, endurece novamente, formando uma junção perfeita, quase sem nenhuma separação. Mas essa ideia se torna ainda mais interessante quando olhamos para o que chamam de saliências de pedra nas rochas do Peru. Essas partes salientes geralmente são consideradas como usadas para levantar as pedras. Mas isso não é tudo. Elas se encaixam. Muitos deles estão em posições nada práticas. Às vezes ficam até na parte de baixo da pedra, onde seria difícil usá-los para levantar. Alguns têm superfície plana, parecendo não feitos para transporte. Por isso existe outra possível explicação. É possível que alguns desses botões sejam resultado do processo de aquecimento da pedra. Parecem gotas ou saídas de material que amoleceu enquanto era aquecido e endureceu novamente enquanto esfriava. Mais surpreendente ainda, algumas paredes no Peru parecem ter sido destruídas por calor intenso, como se a pedra tivesse derretido. Tudo fica mais complicado por causa do tipo de pedra usada nos Andes. Os antigos construtores usaram pedras duras como andesito, riolito, calcário e às vezes granito. O andesito e o riolito têm grãos finos. Por isso, se forem afetadas pelo calor, algumas partes podem parecer mais finas e mais brilhantes. Pesquisadores também perceberam que em certas junções das pedras a textura é mais fina que em outras áreas. Isso é exatamente o que se espera se aquela parte foi aquecida e resfriada rapidamente. No contexto, isso tem um significado muito importante. Não é apenas algo bonito de se ver. Ela também é bastante resistente a terremotos. O formato zigue-zague das junções garante mais aderência e estabilidade. Por isso, mesmo após séculos de terremotos, as paredes ainda permanecem de pé, enquanto outras estruturas mais novas desabaram. Existem também algumas pedras que têm características especiais. Outros têm buracos redondos e curvas extremamente suaves. Isso reforça a ideia de que eles usavam técnicas que ainda não compreendemos totalmente. Se isso é resultado de calor, de técnicas avançadas de escultura ou de uma combinação dos dois, uma coisa é certa: essas paredes não são comuns. Até hoje, as pedras vitrificadas pré-Inca no Peru continuam sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Se for verdade que isso foi feito com calor, é possível que exista uma técnica perdida de construção que seja ainda mais antiga do que a dos Incas. E se for assim, lugares como Coricancha não são apenas simples ruínas ou templos. Podem ser vestígios de um mundo antigo que já desapareceu há muito tempo. Agora vamos passar para outro mistério: Mohenjo-Daro. Nas planícies do Vale do Indo, no atual Paquistão, encontra-se a antiga cidade de Mohenjo-Daro. É uma das cidades mais avançadas da Idade do Bronze. Foi construída por volta de 2600 a.C. Essa civilização é conhecida pelo seu planejamento urbano eficiente, sistema de drenagem e estruturas organizadas. No seu auge, milhares de pessoas viviam aqui. Havia ruas retas, casas de vários andares e um sistema comparável ao de civilizações mais modernas. Mas de repente foi abandonada. E até hoje ainda não está claro o motivo. Quando isso foi escavado, pela primeira vez na década de 1920, os arqueólogos esperavam ver um declínio normal de uma cidade. Mas o que eles descobriram foi diferente. Havia esqueletos espalhados pelas ruas.
Parecia que as pessoas morreram de repente e não tiveram chance de serem enterradas. Havia alguns que estavam juntos, como se tivessem morrido ao mesmo tempo. Isso já era estranho, mas havia algo ainda mais misterioso. Em algumas partes da cidade havia materiais que pareciam ter sido expostos a um calor extremamente alto, muito mais alto do que o fogo normal usado na antiguidade. Por causa disso, surgiram especulações de que pode ter ocorrido um evento repentino de alta energia. Alguns estudos também dizem que há alta radiação em certas áreas, e os esqueletos apresentam efeitos estranhos. Mas essas alegações ainda são debatidas. Muitos especialistas continuam com explicações mais simples, como enchentes do rio Indo, mudanças climáticas ou a saída gradual das pessoas. Até hoje, a pergunta continua em aberto. O que realmente aconteceu em Mohenjo-Daro? Há evidências sólidas de que o curso do rio mudou ao longo do tempo. Isso pode ter afetado a cultura e o comércio, levando ao abandono da cidade. Mas mesmo assim, isso ainda não explica completamente os vestígios de calor extremo e a morte repentina das pessoas. Por causa disso, até mesmo textos antigos foram incluídos no estudo. Alguns pesquisadores apontam para histórias da Índia, como o Mahabharata. Aqui são descritas armas capazes de criar uma luz intensa, calor extremo e destruição em larga escala. Embora isso seja considerado um mito, alguns acreditam que pode ser uma lembrança de um acontecimento real que foi passado adiante através das histórias. Agora vamos para outro lugar estranho, o deserto derretido. Na parte remota do leste do Saara, na fronteira entre a Líbia e o Egito, há uma descoberta extraordinária. Este é o chamado vidro do deserto da Líbia. Ele está espalhado por uma área enorme e tem uma cor que vai do amarelo ao verde, brilhando sob o sol. Sua aparência é quase transparente e muito pura. O mais impressionante sobre ele é como foi formado. Para que esse tipo de vidro se forme, é necessário um calor acima de 1.700 graus Celsius. Isso é mais quente do que o calor normal do deserto. E também não há nenhum vulcão na região capaz de produzir isso. Por isso, a principal teoria dos cientistas é que foi um evento cósmico. Pode ter sido um meteoro ou cometa que explodiu no céu acima do deserto. Por causa da força, liberou um calor tão intenso que derreteu imediatamente o solo. Depois, esfriou rapidamente e virou vidro. Esse acontecimento pode ser comparado a um exemplo mais moderno, o teste nuclear Trinity, em 1945, quando a primeira bomba atômica foi detonada no Novo México, o calor derreteu a areia e a transformou em um vidro verde chamado trinitita. Ambos são resultados de calor extremo ocorrido em um curto período de tempo, mas há uma grande diferença. A trinitita é feita pelo homem, o vidro do deserto da Líbia não é, mas isso se tornou ainda mais importante porque foi usado no Antigo Egito. Um dos exemplos mais famosos pode ser visto nas joias de Tutancâmon. No centro dela, há um escaravelho feito desse próprio vidro. Para os antigos egípcios, esse material parecia não vir da terra, parecia vir do céu. E é aqui que entra a grande questão. Será que tudo isso é evidência de uma antiga arma avançada? Ou isso é sinal de uma grande catástrofe cósmica? Até hoje, ainda não há uma resposta definitiva. Há quem acredite que, antes da história registrada, existiram civilizações antigas mais avançadas do que imaginamos. Civilizações capazes de construir grandes estruturas que até hoje ainda são difíceis de explicar. Eles conseguiram levantar pedras enormes que pesam milhares de toneladas. E posicionaram essas pedras com tanta precisão que parece que usaram tecnologia moderna. Muitas dessas pedras são difíceis de levantar até com guindastes modernos, tornando ainda mais impressionante o que conseguiram fazer. E não é só isso, eles também conseguiram moldar as pedras duras em medidas e formas exatas, quase sem nenhum erro. Por isso, até hoje continua a pergunta: quem realmente foram esses construtores? Como eles conseguiram fazer coisas que parecem impossíveis? Eles eram apenas pessoas antigas comuns? Ou especialistas em uma tecnologia que há muito tempo se perdeu com o passar dos anos?